Meu Deus, em nome de Jesus, aqui está uma vez mais a minha vida. Neste lugar perigoso. Nesse lugar muito perigoso que é o púlpito de uma igreja. Eu peço a Deus a tua ajuda. Eu peço a Deus o teu socorro. Venha sobre mim o sustento, o fortalecimento, a graça e a misericórdia do Senhor. Concede, meu Deus, a sabedoria e o conhecimento para proclamar esta palavra. E que essa palavra venha a ser um alimento sólido, ó Deus, não para a nossa carne, mas para a nossa alma e para o nosso espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amós capítulo 8. Amós capítulo 8, versículo 11. Livro do profeta Amós. Capítulo 8. A princípio, o versículo 11. E o Espírito Santo irá nos fazer mergulhar nessa palavra para extrairmos riquezas profundas e um alimento sólido. Amós capítulo 8, versículo 11. Assim diz a palavra de Deus: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Amém? Amém, Deus. Apenas por aqui. No momento, apenas por aqui. Meus irmãos, essa profecia, ela fala literalmente de água. Fala literalmente de pão. Fala literalmente de sede e de fome. Através do profeta Amós, Deus usa essas figuras, as figuras da água, a figura do pão, como uma simbologia para a fome e a sede de ouvir as suas palavras. E meus irmãos, meditando nessa palavra hoje à tarde, eu fui procurar clinicamente o que é a sede, o que é a fome. A sede e a fome, meus irmãos, não é um prazer. Prazer, na verdade, nós sentimos quando nós matamos a fome, né? Quando nós matamos a sede. Ou coisa boa é você estar com sede, entrar dentro da sua casa e beber um copo de água, principalmente gelada. Vem aquele prazer, vem aquele refrigério, sabe? Vem aquela sensação boa. O mesmo dá a respeito da comida. Pode ter certeza, quando eu chegar em casa, eu vou abrir 3 pão de sal e rechear com carne moída. E eu vou sentir um prazer muito bom, porque eu estou com muita fome. Por quê? Porque sacia e dá aquele prazer. Mas a fome e a sede, meus irmãos, não é prazer. A fome e a sede é uma necessidade. Meus irmãos, aqui dentro do nosso cérebro, Deus colocou uma coisinha, mais ou menos desse tamanho, que se chama hipotálamo. Dentro do nosso cérebro tem um trenzinho desse tamanho aqui, ó. E essa coisinha, ela fica monitorando o nosso corpo. Quando o nosso corpo está sem água, quando o nosso corpo está sem nutriente, essa coisinha desse tamanho manda um recado para outra região do cérebro. E essa outra região do cérebro cria a sensação de fome, cria a sensação de sede. Eu estou sentindo fome aqui, ó, mas na verdade foi o meu cérebro que mandou um recado para o meu intestino. Por quê? Porque eu estou sem nutriente e é um alerta. Então, meus irmãos, a sede e a fome, na verdade, não é um prazer, mas é um grito de socorro do corpo. O seu corpo está morrendo, literalmente, o seu corpo está entrando em colapso e o cérebro faz de tudo para te despertar. Meus irmãos, Deus é perfeito. Deus é extremamente perfeito. O nosso cérebro foi capacitado por Deus para cuidar do nosso corpo. Certa vez eu estava conversando com o médico no início do tratamento que Jennifer estava fazendo, ela estava desmaiando muito. A pressão dela estava baixando de forma drástica e inevitavelmente ela desmaiava. E até antes da explicação desse médico, eu achava que o desmaio era algo ruim. Todo mundo tem esse entendimento, né, que quando uma pessoa desmaia, é algo ruim. Bate aquele desespero, meu Deus do céu, o fulano desmaiou, e agora? E esse médico me explicou o contrário. O desmaio, na verdade, é o cérebro. O cérebro está percebendo que a pessoa está... A pressão está diminuindo, a pressão está caindo, então o cérebro apaga a pessoa. Por quê? Porque quando a pessoa desmaia, ela deita no chão. E quando a pessoa está com pressão baixa, ela tem que estar no nível do chão para o sangue circular. Se ela ficar em pé, a pressão vai continuar caindo. Meu Deus do céu, que Deus perfeito. O tom é feio. Uma pessoa que no chão desmaia não é bonito, não. Mas o cérebro desliga a pessoa. O cérebro dá um baile ali na pessoa para a pessoa desmaiar, para a pressão voltar ao normal.
Deus é perfeito em tudo e Deus criou esse hipotálamo para alertar o nosso organismo a respeito da necessidade da água, da necessidade do alimento. Então, meus irmãos, a sede não é um prazer. Sede e fome não é um prazer. A sede e a fome, na verdade, é um grito, é um desespero, socorro. É um grito de desespero do nosso organismo necessitando de água e necessitando de alimento. Sendo assim, meus irmãos, nós temos que entender essa palavra. Quando a Bíblia diz que Deus vai enviar sede, que Deus vai enviar fome sobre a terra, acredite, Deus está falando de uma situação de quase morte. Deus está falando de uma situação desesperadora, onde as pessoas irão sentir a necessidade de ouvir as palavras do Senhor. E é por isso que nos versículos seguintes, o profeta Amós, ele diz que as pessoas irão andar de um lado para o outro, não irão encontrar e irão desmaiar, irão cair, irão padecer. Por quê? Porque não irão encontrar a palavra do Senhor. Essa profecia, meus irmãos, especificamente foi para aquele tempo. De fato, Israel estava debaixo de uma ausência profética. Na verdade, antes de Jesus, a Bíblia fala que ficou 400 anos sem se levantar um profeta. Existe uma página branca separando o Antigo Testamento do Novo Testamento, simboliza isso, simboliza o silêncio de Deus. Durante 400 anos, antes do nascimento de João Batista, Deus não falou mais nada, porque o povo não ouviu os alertas, o povo não buscou o Senhor no período que os profetas estavam sendo usados por Deus. Então Deus falou: tá bom, eu vou me calar, eu vou cruzar os braços. E assim ficou durante 400 anos Israel sem um profeta. E é claro, com muitos falsos profetas ali mentindo. Mas profetas de Deus não se levantou durante 400 anos, até que João Batista foi levantado por Deus. Mas, meus irmãos, essa sede e essa fome, se causa estrago no nosso organismo, quanto mais na nossa alma e no nosso espírito. Haja visto, meus irmãos, eu estou com a Bíblia aberta e essa palavra não é a respeito de medicina, não é a respeito do nosso organismo. Essa palavra, fome e sede da palavra de Deus, é a respeito da nossa alma, é a respeito do nosso espírito. Aí a pergunta que fica é: se Deus enviar, meus irmãos, um período deste, de ausência da palavra dele, se Deus determinar que a partir de amanhã não haverá mais pregação da palavra, e mesmo que você pegue a Bíblia para ler dentro da sua casa, você não vai mais compreender, porque o Espírito Santo não mais estará atuando no mundo. Então vocês acham que são vocês ou eu que temos a capacidade de entender um único versículo da Bíblia? Nós não temos, não. O ser humano não é dotado de capacidade espiritual de si mesmo para conseguir discernir uma única frase da Bíblia. É o Espírito Santo, meus irmãos. É o Espírito Santo. E um dia o Espírito Santo vai ser removido dessa terra. Um dia o Espírito Santo não mais estará atuando nessa terra. Haverá pregadores, mas não haverá mais a palavra sendo proclamada. Haverá Bíblia, o livro, mas não haverá mais a revelação fluindo aqui de dentro, porque o Espírito Santo, que ilumina, que inspira, não mais estará aqui. E a sede vai começar, a fome vai começar, o desespero vai começar. Ah, como vai começar? Vai ser justamente nesses dias que as igrejas ficarão lotadas. Hoje, as igrejas ficam lotadas em campanhas de prosperidade, em cultos de milagre, em sinais e maravilhas. A igreja lota. Mas vai chegar um tempo, meus irmãos, que as igrejas estarão lotadas. Milhares e milhares de pessoas estarão dentro das igrejas querendo ouvir a palavra de Deus e não irá ouvir uma única frase, porque o Espírito Santo, o agente proclamador da palavra de Deus, não mais estará em nosso meio. Aí fica a pergunta: se esse tempo começar amanhã, meus irmãos, será que haverá reserva de palavra? Será que haverá alimento sólido? Será que haverá água viva no nosso coração? Se o Espírito Santo for removido da terra amanhã, se durante uma semana, meus irmãos, Deus se calar, se durante uma semana o Espírito Santo não mais proclamar uma única revelação, se durante uma semana nós, pastores, pregadores, não tivermos a capacidade de pregar, será que nós temos reserva?
Será que a nossa alma está nutrida ou bem nutrida? Ou nas primeiras horas da ausência da palavra de Deus, desmaiaremos? Meus irmãos, temos que buscar o Senhor enquanto há tempo. Temos que buscar nos alimentar da presença do Senhor enquanto há alimento na mesa. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51, Jesus Cristo apontou para Ele mesmo e disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. No mesmo livro, capítulo 7, versículo 37, em alto som, em alta voz, Ele disse: todo aquele que tenha sede, venha a mim e beba. Jesus é pão, Jesus é alimento. E muitas vezes nós ficamos olhando para quem lá fora, para quem está lá fora. Ah, fulano de tal, não quer saber nada de Jesus, não está indo para a igreja. Do que adianta nós fazermos esse lamento se dentro da igreja nós não bebermos, nós não nos alimentarmos da presença do Senhor? Do que adianta ficar lamentando? E algumas vezes eu até desconfio que ficamos até felizes. Dias atrás eu preguei a respeito disso. Às vezes parece que a gente fica até feliz em ver alguém se perdendo. A gente fica até orgulhoso. Ah, fulano de tal está na perdição, eu não. Mas do que adianta estar aqui e não estar se alimentando? Do que adianta vir para a igreja e não vir para o culto? Como assim, pastor? Sim, é o que mais acontece. O que mais acontece é uma pessoa vir para a igreja e não vir para o culto. Vem para a igreja e não dá um glória a Deus, não dá um aleluia, não exalta o nome do Senhor, não ora. Veio para a igreja apenas veio para a igreja, mas faltou no culto. Nessa noite, uns 10 ou 12 irmãos não estão aqui. Faltaram hoje ao culto e consequentemente à igreja. Mas nós que estamos aqui, nós estamos na igreja, será que nós estamos no culto? Será que nós podemos dizer, eu fui ao culto? Não. Na maioria das vezes, infelizmente, nós temos que reconhecer que nós viemos somente para a igreja. Porque nós entramos, nos colocamos diante do pão vivo que desceu do céu, nos colocamos diante da fonte da água viva que é Jesus, e não nos alimentamos da presença dele, nós não bebemos da presença dele. E isso não vale somente para a igreja, isso não vale somente para o momento do culto, isso também é no nosso dia a dia. Meus irmãos, não pensa que igreja é restaurante onde você vai só quando está com fome, não. Não pensa que igreja é uma garrafa de água dentro da geladeira onde você vai quando está com sede, não. Se você depender somente dos dias de culto, você está mais ou menos enrolado. Nós temos culto somente terça, sexta e domingo. Os outros 4 dias da semana nós não temos culto. Os nossos cultos duram em média 2 horas. O dia tem 24 horas. O que nós estamos fazendo nas outras 22? Tem que ser constante. Beber, nos alimentar de Jesus tem que ser constante, meus irmãos. A vida cristã não é brincadeira, a vida cristã é séria. Jesus não morreu na cruz só para a gente vir para a igreja, não. Jesus não morreu na cruz só para a gente vestir a nossa melhor roupa no domingo, cantar os hinos. De nada isso vai adiantar as irmãs do coral, se vocês não beberem de Jesus, se vocês não comerem da presença de Jesus, de nada adianta a cantoria. De nada me adianta aqui estar pregando no púlpito dessa igreja, se dentro da minha casa eu não beber da presença de Jesus, eu não me alimentar da presença de Jesus, como pastor, orando, clamando, derramando a alma, derramando o coração, buscando a presença de Deus, construindo reservas, construindo celeiros, construindo acúmulo aqui no nosso coração da presença de Deus, meus irmãos, porque vai por mim, o beré vai inchar a qualquer momento. Não pense que é brincadeira, não, meus irmãos. Eu creio que todos aqui acreditam no arrebatamento. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Mateus capítulo 24. A igreja está ali. Quando Jesus proclamou o que está escrito em Mateus capítulo 24 sobre os princípios das dores, a igreja está ali. A igreja não foi arrebatada no Mateus 24, não. Aquelas perseguições, Jesus ali no Mateus 24 disse que nós seremos odiados até pelos da nossa própria família.
Mateus capítulo 24, Jesus diz que nós seremos entregues à morte. Mateus capítulo 24 diz que os falsos profetas irão enganar, se possível, até os escolhidos. Está ali em Mateus 24. E é só o princípio das dores. Será que nós estaremos nutridos, alimentados na presença de Jesus, quando o princípio das dores começar? Uma simples pandemia, eu vou usar essa palavra simples, porque o mundo já viveu pandemia pior. Quem gosta de estudar, quem gosta de ler, vai saber. Tempos atrás, houve uma pandemia chamada peste negra. Terrível. Ainda hoje essa doença existe, mas ela está controlada, já tem vacina, não mata mais ninguém. Mas pense uma doença, meus irmãos, que acabou. Não existia Brasil ainda, não existia Estados Unidos, só a Europa. Milhões e milhões de pessoas morreram. E sabe como as pessoas morriam? Surgiam tumores debaixo do sovaco, na linha da virilha, no pescoço. As pessoas morriam em uma semana de forma terrível. Uma doença transmitida, olha só, pela pulga do rato. Se o rato é pequeno, imagine a pulga do rato. Um ser quase inexistente dizimou. Uma doença transmitida pela pulga do rato matou milhões e milhões de pessoas. A pandemia do Covid-19 matou milhões e milhões de pessoas, mas já tem vacina para tudo quanto é lado. Nosso organismo está resistente. A Covid-19, meus irmãos, ainda não é o princípio das dores, não. Foi apenas um alerta de Deus. Fiquem atentos. E quantos se desviaram durante a pandemia? Quantos que aproveitaram o período da igreja fechada para vou aproveitar que está fechada mesmo, deixa eu dar linha. Muitos, meus irmãos, muitos. Eu tenho certeza que antes da pandemia, essa igreja era uma coisa e depois da pandemia era outra. Eu não estava aqui na época, mas eu tenho certeza que antes da pandemia havia mais pessoas, havia mais um contingente de pessoas. Muitas igrejas, na verdade todas, perderam muitos membros durante a pandemia. E não foi porque morreram, não. Morreram para Deus. Estão vivos aí para o pecado. Mateus, meus irmãos, 24, fala de um período de fome, de sede, de tribulação e de guerra, e nós estaremos lá. Nós estaremos lá. Então vamos beber. Vamos buscar a presença do Senhor Jesus enquanto há tempo. Busque a mim, busque ao Senhor enquanto há tempo, meus irmãos. Então vamos parar de brincar de vir para a igreja. Vamos parar de brincar de ser crente. Porque o que falta se cumprir no livro do Apocalipse, em breve vai se cumprir. Muitas das profecias que Jesus proclamou no Apocalipse já se cumpriu. Mas ainda falta muitas e muitas. E quando começar a se cumprir, meus irmãos, vai ser uma atrás da outra. De repente o sol perderá o seu brilho e você ficará assustado. De repente a lua ficará vermelha como sangue e você falar: meu Deus. De repente terremotos e mais terremotos pesados, inclusive aqui em Guaratinga. De repente vocês irão escutar as trombetas tocar e as pragas sendo liberadas, os selos sendo quebrados. Meus irmãos, vamos saciar a nossa sede e a nossa fome. A Laiana cantou hino aqui no instante, onde o refrão diz isso, né? Eu tenho sede, eu tenho fome. Na verdade, a autora dessa música deveria ter escrito de forma diferente, já que sede e fome significa que o nosso corpo está morrendo. Ela deveria ter escrito da seguinte forma: eu estou morrendo sem a tua presença, eu estou definhando sem ti, Jesus. Porque esse é o sentido da fome e da sede, é morte. Clinicamente no nosso organismo é morte. Espiritualmente também, sede e fome simboliza a morte. Mas Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Ele é essa fonte de água viva a saciar a nossa sede. Mas não pense que Jesus vai colocar pão na sua boca, não. É você que tem que ir até Ele. Não pense que Jesus vai fazer o que o irmão Carlinhos fez. Trouxe um copo de água aqui para mim. Somos nós que temos que ir até Jesus. Todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. E do seu interior fluirão rios de águas vivas para a eternidade. Amém? Que essa palavra entre no coração dos irmãos e que a partir de hoje nós venhamos nos preocupar com o estado da nossa alma.
Uma pessoa, quando fica sem comer, meus irmãos, ela emagrece, ela fica desnutrida. De vez em quando a gente vê imagens, né, de crianças na África, aquelas cenas terríveis, crianças esqueléticas, coitadas, mal conseguindo andar, só pele e osso. Por quê? Porque não estão se alimentando. A maioria de nós aqui, tirando Belinha, né, tirando Graziele, são tudo assim, fortinho, gordinho. Eu estou com a minha barriguinha aqui crescendo. Aparentemente, visivelmente, nós estamos bem nutridos, né? Está todo mundo aqui robusto. Mas será que o nosso espírito não está seco, não? Será que o nosso espírito não está desnutrido? Será que a nossa alma não está só osso? O profeta Ezequiel viu um vale de ossos secos. E sabe o que Deus disse para o profeta Ezequiel? Ezequiel, esses ossos são a casa de Israel. Ou seja, aqueles ossos secos que Ezequiel estava vendo era a igreja da época. Misericórdia. Misericórdia. Vamos zelar, meus irmãos, pela nossa saúde espiritual. Vamos alimentar nossa alma, nosso espírito. E Jesus Cristo é esse pão vivo, é essa água viva, gratuitamente disponível para cada um de nós. Amém?